Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h05, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista número 875, estamos recebendo o médico nefrologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, Dr. Helder Zamoner. Doutor Helder, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, viu? Bom dia, André, bom dia, Márcio, bom dia a todos que nos ouvem. É um grande prazer estar aqui para falar sobre um dos órgãos mais lindos que nós temos no corpo, né, que são os rins. E queria agradecer pela oportunidade, pela abertura. Prazer é nosso em recebê-lo. É importante a gente falar qual é o papel fundamental do rim, doutor. Perfeito. Os nossos rins, eles desempenham um papel fantástico, fundamental no nosso corpo. Todos se lembram, né, que o rim ele é importante para filtrar o nosso sangue e produzir a nossa urina, né? Acho que isso é muito comum, todos sabem disso. Tá. Porém, o nosso rim ele vai muito além disso. Ele consegue fazer toda uma regulação bem fina de todos os sais do nosso corpo. Então ele regula sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, o rim que regula. O rim também regula toda a produção, por exemplo, de alguns hormônios, como renina, para a regulação da nossa pressão arterial, produz alguns hormônios que regulam a fabricação da célula vermelha do sangue, que é a eritropoetina, esse hormônio. Ele também participa da produção, né, da regulação do metabolismo dos ossos, né, do metabolismo do cálcio do nosso corpo. Isso também é feito pelos rins. Toda a parte de regulação de líquidos do corpo também é feito pelo rim. Então, o rim ele faz um trabalho silencioso, mas extremamente importante no nosso corpo. E justamente por ele trabalhar em silêncio, quando ele começa a ter algum tipo de agressão, muitas vezes, na maior parte das vezes, essa agressão também é silenciosa. As pessoas muitas vezes não sabem ser portadoras de algum problema renal. Quando aparece um problema, aí a pessoa lembra, eu tenho rim, né? Exatamente, né? As pessoas associam muito, né, as doenças renais ao cálculo renal, porque ele causa a cólica, né, que é uma dor muito importante. Quem já teve sabe que realmente a pessoa não tem como ignorá-la, né? E quando muitas vezes tem um processo infeccioso nesse rim. Mas a doença renal crônica, né, ela é uma doença silenciosa. E hoje nós temos, né, uma prevalência mundial de 10%. Ou seja, de cada 10 pessoas, uma é portadora de doença renal crônica e muitas vezes nem sabe disso. E qual que é a diferença da doença renal crônica e doenças não crônicas, aquelas mais comuns do dia a dia? Existe também ou o rim só é acometido pela crônica? Não, na verdade o rim ele pode ser acometido por diversas patologias, algumas agudas, outras crônicas, né? Então, todas as alterações crônicas que a gente fala do rim, quais são as principais causas delas, né, de levar a essa alteração crônica do rim? Principalmente doenças sistêmicas muito comuns, como diabetes, é a primeira causa desse tipo de acometimento. A hipertensão, pressão alta, também é a segunda causa. E algumas nefrites ou algumas patologias mais específicas do rim. Mas o diabetes e a hipertensão são doenças extremamente comuns, né? E são as duas principais causas no mundo de ter esse acometimento crônico do rim. E a diferença é que esse acometimento crônico é como se o rim ele fosse sofrendo uma pequena agressão todo dia. E essa pequena agressão vai gerando uma inflamação nesse rim e essa inflamação vai gerando cicatrizes. E essas cicatrizes, elas não voltam mais, são irreversíveis. E esse acúmulo de cicatrizes vai fazendo com que ao longo de um tempo, tá, esse rim comece a sofrer. E a gente define como crônico quando esse problema, esse acometimento, ele dura mais que 3 meses. Tudo que acontece antes de 3 meses, aí a gente chamaria de algum acometimento agudo, né? Então, por exemplo, a gente tem situações onde o rim é normal, ele funciona super bem, mas aí a pessoa ela tem um problema agudo de saúde, uma infecção, um problema de crescimento de próstata, por exemplo, e acaba sendo hospitalizado por essa complicação e o rim sofre de forma aguda, que a gente chama de injúria renal aguda. Muitas vezes a pessoa precisa passar por algumas sessões de diálise, o rim pode ou não recuperar, na maior parte das vezes recupera, e o indivíduo volta à sua rotina normal, né? Nós tivemos situações recentes, né, de pessoas famosas que passaram por esse tipo de situação. Isso seria o contexto agudo, né, da doença renal. Mas a doença crônica, né, é a grande, que nos preocupa de forma muito importante por ela ser silenciosa e por a gente só conseguir detectá-la através de algum tipo de rastreio, né, nessas populações que são de maior risco. Existe, a idade também interfere? De repente um jovem também pode ter um problema renal? Pode sim, mas a idade ela interfere. Porque justamente por essa doença crônica, ela ser muito associada a essas doenças, né, sistêmicas, como a gente falou, diabetes e a hipertensão, elas são doenças que acometem muito mais indivíduos idosos do que jovens. E a gente tem o próprio processo natural do envelhecimento,
que todos os nossos órgãos acabam envelhecendo junto com a gente. E o rim não é diferente. O rim ele também começa o seu processo de envelhecimento muito cedo. Mas nós temos dois, né? Um ajuda o outro nesse processo, nesse trabalho. E mesmo com o nosso envelhecimento saudável, nosso funcionamento do rim, ele vai conseguindo acompanhar as necessidades do nosso corpo à medida que a gente envelhece. Mas a gente vai usando uma reserva, a nossa reserva desse rim. E aí, se o indivíduo ele envelhece, ou seja, é um idoso, e além disso ele tem o diabetes, ele tem a hipertensão arterial, ou ele tem diversos episódios ao longo da vida de complicações ou de problemas renais, aí ele vai acabar acumulando essas cicatrizes ao longo dessa vida, e aí lá na idade mais avançada, ele com certeza tem um risco maior de ter um problema renal. Aproveitar aqui e mandar um abraço pro doutor Edson Fávero, que tá ouvindo a gente. Grande amigo. E ele falou, ele já estava ouvindo antes aqui, já tinha mandado um abraço, agora ele falou, olha, fui residente na mesma turma que o Dr. Welder, ele falou que o senhor é muito bom. Agradeço. Então, um abraço ao Edson, uma pessoa fantástica ouvindo a gente aí também. E o senhor falou no começo, né? O rim é o órgão mais bonito. O cardiologista acha o coração e assim vai. Mas nós temos 2 rins, né? O senhor citou agora. Por que 2? Porque acho que o único órgão do corpo humano que a gente tem em duplicidade. Por quê? Não, nós temos os pulmões, por exemplo, né? São 2 também. 2 também. Então existem, né, algumas situações em que a gente tem um par, uma dupla que trabalha, né? E assim, o rim, ele trabalha em dupla, né? Porém, a gente consegue muito bem viver com apenas um rim. Então existem pessoas, por exemplo, que podem nascer somente com um rim. A gente tem situações de pessoas que tiveram que fazer uma retirada de um dos rins por algum problema, de repente um tumor nesse rim ou uma complicação nesse rim, e levam uma vida normal apenas com um. Até doação, né? Exato, né? Tem a doação de rim de uma pessoa viva, né? Para algum parente, algum familiar próximo. Nós também tivemos um caso recente, né? Divulgado na mídia, da doação de um rim em família. Então, também a pessoa vive muito bem apenas com um rim. Eles têm a mesma função? Os dois? Sim, os dois, eles se complementam, né? Eles trabalham juntos. E a ideia, né, desse trabalho em conjunto é justamente para que a gente não sobrecarregue, né, aquele rim de uma maneira a longo prazo. Então, claro que uma pessoa que tem apenas um, ela vive normalmente, bem. Porém, ela tem um cuidado a mais a tomar, que é justamente um segmento, né, uma monitorização desse funcionamento renal. Porque ter um rim só, né, se eu tiver uma complicação ou se eu tiver uma dessas doenças sistêmicas, com certeza ter um ou ter 2 pode ter alguma diferença. Então é uma pessoa que a gente considera de risco, tá, para essas complicações a longo prazo. Quando tem uma doença crônica ou aguda no rim, ou acomete os 2 ao mesmo tempo? A gente pode ter situações de acometimento apenas de um lado. Por exemplo, né? A infecção do rim, que a gente chama de pielonefrite, geralmente ela acomete um lado, né? Um dos rins. Ou quando a gente tem, por exemplo, cálculo renal, pode acometer somente um lado. A gente pode ter as situações dos tumores renais, né? Um tumor que cresça em um rim, geralmente um lado só. Agora, quando o acometimento ele vem de outra situação, de outra doença, por exemplo, uma nefrite, que é uma inflamação, né? Um processo inflamatório desse rim, acomete os 2. O acometimento que o diabetes ou a hipertensão causam nos rins, acometem os 2 ao mesmo tempo. Então, essas situações, elas afetam de forma global, né? O funcionamento dos rins. Além dos exames periódicos, como manter um rim saudável? Fala assim, olha, a ingestão de água, né? 2 litros, 3 litros por dia, mas a ingestão da água é fundamental, não é? Perfeito. Então, isso é super importante a gente pensar, né? Então, primeiro tópico que você colocou é em relação ao rastreio, né? Ou seja, o que seria, né, esse acompanhamento, esse check-up renal? Tá. Então, a gente tem basicamente 2 exames fundamentais para essa avaliação renal, que é a creatinina, que é um exame que a gente dosa pelo sangue, tá? E com ele a gente consegue calcular e estimar o quanto o rim funciona, porque a creatinina ela é eliminada, ela é produzida pelo nosso corpo e ela é eliminada pelos rins. Então, se o meu rim tem algum tipo de problema no seu funcionamento, essa creatinina ela começa a ficar mais alta. E essa elevação da creatinina é um parâmetro que a gente utiliza para essa suspeição da doença, é o alerta. E a outro exame muito importante é o exame de urina, né? Amostra de urina simples que a gente pode colher e com ela a gente consegue detectar sedimentos nessa urina. Então, às vezes, nossa urina pode estar eliminando algum tipo de proteína, algum tipo de leucócito, que é uma célula de inflamação do nosso corpo, célula vermelha, né, que é a hemácia, e isso aparece na urina e isso também reflete pra gente algum tipo de alteração.
Então são os dois exames combinados, né? Exame de urina e exame de creatinina, que nos dão esse panorama de funcionamento, né, e de saúde renal. E em termos de prevenção, né, ou seja, o que a gente precisa fazer para cuidar da saúde do nosso rim? Então, acho que fundamental. A primeira coisa é todo mundo que possui, que é portador de uma dessas doenças sistêmicas, como nós falamos, né, hipertensão, extremamente comum, ou diabetes, esses indivíduos eles precisam ter um olhar para essa saúde renal com muito afinco. E aí a gente precisa controlar essas doenças, ou seja, o portador de hipertensão, ele precisa tomar, né, as suas medicações, se ele tiver a indicação, ele precisa ter o acompanhamento dessa hipertensão arterial, o controle da pressão, esse é fundamental. O indivíduo diabético, a mesma coisa, ele provavelmente tem as medicações que ele faz uso contínuo, o segmento que ele faz, né, o acompanhamento do controle desse diabetes, isso é fundamental. E para tanto esses pacientes portadores de diabetes e hipertensão, quanto outros que não tenham nenhuma outra doença no organismo, nenhuma doença sistêmica, os cuidados gerais são prática de atividade física, né? Então isso é super importante. O nosso corpo ele foi feito para se movimentar, a gente não pode ficar parado. Então a prática regular e, claro, né, segura de atividade física é um primeiro ponto para saúde não só dos nossos rins, mas uma saúde global. A ingestão de líquidos, ela é fundamental, mas ela tem uma ressalva, né? Um pontinho em questão. Que a gente fala, temos que tomar bastante líquido. Então, sim, o nosso organismo ele precisa de água, mas não é uma regra universal. A gente tem indivíduos, por exemplo, que não podem tomar essa mesma quantidade de líquido. Por exemplo, alguns problemas cardíacos, né? Insuficiência cardíaca. Muitas vezes o indivíduo ele vai receber uma orientação do seu cardiologista que ele tem que restringir o acesso à água, porque ele tem uma dificuldade do coração trabalhar, do coração bombear o sangue. Então, se ele abusar, se ele ingerir uma quantidade muito alta, muito elevada de líquidos, de água, ele pode acumular esse líquido e sofrer com falta de ar, com descompensação do coração e muitas vezes até ser hospitalizado. Indivíduos, por exemplo, que já sejam portadores de uma doença renal crônica avançada e que estejam, por exemplo, fazendo um tratamento de hemodiálise, esses pacientes muitas vezes eles têm uma ingestão de líquido muito restrita, né? Porque se eles ingerirem demais, esse líquido vai acumular no organismo e isso vai ser muito prejudicial para ele. Mas de uma maneira geral, para quem não tem essas situações específicas, né, a ingestão de água ela é fundamental. E é importante destacar que o importante é a água, porque muitas vezes a pessoa fala, não, eu não quero tomar água, mas eu tomo um refrigerante, eu tomo um suco, aqueles sucos, né, industrializados, é líquido também. Mas é um líquido cheio de açúcares, cheio de sais, né, muito sódio, é um produto industrializado muitas vezes, e aí ele acaba trazendo outros problemas, outras complicações para o nosso organismo. Então, realmente é água, né? Então, essa quantidade mínima, como o Márcio comentou, né, de 2 litros, 4 litros de água, então, de fato, pode variar de pessoa para pessoa. Pode variar. A quantidade ideal. De uma maneira bem simples, a gente calcula, às vezes, 30 ml, né, de líquido de água para cada quilo de peso do corpo. Então, claro que indivíduo menor, mais magrinho, vai ter uma necessidade de líquidos menor do que um indivíduo maior, mais obeso, por exemplo. Então isso pode variar. 2 litros é aquele valor médio para um indivíduo de peso médio também, né? Então é uma média, mas pode ser muito diferente de acordo com as necessidades de cada pessoa, né? De cada organismo. Mas o excesso também pode ser prejudicial. Então, às vezes a pessoa entra, né, naquela, eu preciso beber água, e bebe 6, 8 litros de água por dia. Isso pode ser prejudicial também. Então, a regra é, tudo em excesso pode ser prejudicial para o nosso corpo. A alimentação é outro ponto super importante, né? Então, uma alimentação saudável. Ou seja, quanto mais alimentos frescos, in natura, a gente come, consome, melhor. A gente tem que reduzir ao máximo os alimentos que a gente chama de industrializados, né? Os processados e ultraprocessados. Tudo aquilo que a gente compra pronto. Eu sempre brinco, né, com os pacientes e falo, olha, tudo que a gente pega uma embalagem e abre e já está pronto para consumir é industrializado, passou por algum tipo de processo, né, industrial. Então, o que é importante é a gente pegar o alimento onde eu descasque o alimento, eu cozinho, prepare esse alimento, ou seja, eu pegue a fonte do alimento fresca, né, in natura. Aí é uma maneira prática, assim, da gente pensar, né, tudo que está pronto, muitas vezes
é industrializado. A salsicha então pode, você pega, põe lá e você prepara ela, né? Industrializado, né? Uma das mais industrializadas. Nossa Senhora. Agora, se a gente pensar na questão do coração, que a gente fala acho que muito mais do que o rim, né? Acho que até uma falha disso, né? A gente dá mais importância pro coração, mas o colesterol, a gente sabe que se você evitar gordura, o vilão do coração é o colesterol. O rim também tem o seu vilão? A gente sempre ouve falar do sal. Como é que é essa relação do sal e o rim, doutor? Perfeito. O sal, ele é um vilão não só para o rim, o corpo como um todo, né? Ele é um sal que é fundamental. Nós todos temos sódio, né, no nosso corpo, que é o sal. Mas qual que é o grande problema? Quando a gente consome em excesso, esse sal, ele tem um potencial, né, um poder de ser pró-inflamatório. Então, ele causa um estado inflamatório dentro dos nossos vasos, do corpo como um todo. Essa partezinha de dentro do vaso a gente chama de endotélio. É como se fosse uma capinha que protege, né, o vaso por dentro. E esse endotélio, quando ele entra em contato com esse excesso de sódio que a gente ingere, ele começa a se inflamar, a produzir um monte de radical livre, um monte de substância, né, tóxica e deletéria para o funcionamento dos nossos tecidos, nossos órgãos. E no rim isso é muito importante, né? Quando a gente tem um excesso de consumo de sódio, né, a gente começa a inflamar esse rim, e essa inflamação ela pode agravar todo o processo que já esteja acontecendo ali. E se não tem um processo acontecendo ali, ao longo do tempo, esse excesso de sódio pode ser um fator para hipertensão, né, para pressão alta, porque interfere com essa regulação dos vasos. Pode ser um fator aí para agravar um problema do coração, e aí ter um problema no coração pode afetar o rim. Então o rim ele tem uma comunicação com todos os órgãos do nosso corpo. Essa comunicação quer dizer, se o meu rim começa a ter problema, isso pode afetar o organismo. Então ter problema no rim pode afetar o coração. E vice-versa, ter um problema no coração pode afetar os rins. Tá certo. Bom, são 7h22, a gente vai fazer um intervalo. 3440-1009 é o nosso WhatsApp para você mandar também a sua pergunta. Nós temos muitas perguntas de ouvintes. Já nós voltamos. 7h25, voltamos com o primeiro jornal, recebendo aqui o doutor Helder Zamoner e falando a respeito do Dia Mundial do Rim. Doutor Helder é médico nefrologista do HC da Faculdade de Medicina de Botucatu. E temos participação de ouvintes, Ellen. Temos aqui a Fernanda, ela mandou um áudio aqui fazendo uma pergunta que inclusive é muito difundida na internet, então acho que mais pessoas podem ter essa mesma dúvida. Bom dia, pessoal da Prever. Mais uma entrevista muito bacana, parabéns. Eu tenho uma dúvida, eu ouvi dizer que também, ele falou sobre o excesso da água, né? Que existem organismos que se você toma muita água, ele começa a eliminar sais a mais, que podem, ao invés de ajudar, daí prejudicar. Isso é verdade? Ótimo, Fernanda, muito obrigado por sua pergunta. E é isso mesmo, né? Quando a gente ingere muito excesso de água, o que o nosso corpo faz? O nosso rim, ele tem esse papel. Ele vai regular os líquidos do nosso corpo. Então, se a gente ingerir demais, nós também vamos aumentar a nossa capacidade de produção de urina. A gente vai eliminar mais urina. E nessa eliminação a gente acaba, né? Pode eliminar mais sais em conjunto. Tá? Então, uma das complicações de se ingerir muito líquido, e quando o rim funciona e ele consegue aumentar a quantidade de urina, né? A diurese aumenta, a gente pode sim perder sais. E por isso que esse excesso pode ser perigoso. A gente pode perder muito sódio na urina e aí faltar no nosso sangue. É uma situação que pode acontecer. Ou outros, né? Outros sais também podem ser perdidos. O Alessandro Messias, ele diz que, a pergunta dele, ele falou que a nossa água tem muito cloro. Também ouvi dizer que sucos, qualquer tipo de suco, mesmo natural, tem a frutose. Nosso corpo não absorve a frutose. O que eu faço? Joia. Então, assim, a frutose, né? Ela é um tipo de açúcar, né? Um açúcar que está muito presente em frutas, né? Não só, mas principalmente nas frutas. Esse açúcar, claro, em excesso, ele pode ser ruim também. Por exemplo, um indivíduo diabético, né? Muitas vezes ele pode falar, eu não posso comer doce, e ele pode comer muita fruta. Não, porque essa fruta tem frutose, e essa frutose ela vai fazer uma desregulação do açúcar no sangue desse indivíduo que é diabético. Mas quando a gente pensa, por exemplo, num suco, né? O suco, ele pode ser sim um aliado, né, da nossa saúde, desde que ele seja um suco natural. Então, a gente preparar um suco natural, não tem problema. Ele vai ter uma quantidade de frutose? Com certeza, e essa quantidade ela vai variar de acordo com a fruta que a gente optar por preparar o nosso suco.
Então, claro, o suco ele é bem-vindo? Ele é bem-vindo. Mas eu não posso, então, trocar toda essa quantidade de água que eu devo beber por dia por sucos naturais. Porque aí sim, a quantidade de frutose que eu vou ingerir pode ser uma quantidade muito grande. E isso pode, né, trazer algum tipo de complicação futura, tá? E o cloro da água é prejudicial? A quantidade de cloro que tem, né, na água, né, claro, uma água tratada, uma água adequada para a ingestão, né, é uma quantidade muito pequena. O excesso de cloro pode sim ser perigoso para o nosso corpo. Por exemplo, quando o indivíduo está hospitalizado e muitas vezes ele precisa receber o famoso soro, né, na veia, esse soro que a gente utiliza, que é o soro fisiológico, né, a gente brinca, né, com os alunos, os residentes na faculdade, que ele não tem nada de fisiológico, porque ele tem muito sódio e muito cloro no soro fisiológico que a gente usa nessas situações hospitalares ou de pronto atendimento. Então, o excesso é perigoso. O excesso pode ser danoso, inclusive para os rins. O excesso de cloro pode afetar, né, a quantidade de sangue que pode chegar até os rins. Mas aí é o excesso. Então, o que tem hoje, né, dentro de uma água potável de cloro, não é algo que vai trazer prejuízos para o nosso organismo. Agora, existe algum alimento, algum líquido que esse é contra o... A gente não pode tomar independente da pessoa, né? E esse realmente vai afetar o rim. Eu não sei se... Posso estar falando uma besteira agora, mas a carambola existe também, até olha, quem tem problema de rim não pode comer carambola. Enfim, existe algum alimento que é realmente nocivo, que ataca diretamente os rins? Isso, a carambola é um desses alimentos, né? Então. Mas na verdade, qual que é a grande questão? A carambola, ela tem uma toxina, a carambotoxina, que ela, todos nós temos um limite que a gente pode ingerir. Então, se a gente extrapolar esse limite, qualquer um de nós, mesmo quem não tem nenhum tipo de problema no rim, pode ter uma complicação. Agora, para um indivíduo que já seja portador de doença renal, né, sabida, aí a carambola é um alimento, né, a gente fala mais proibido, né, ou de alerta, porque aí sim, essa pessoa não vai conseguir eliminar essa toxina e isso pode afetar o seu funcionamento, né? Entendi. A creatinina que o senhor citou antes, né, que é um marcador de doenças do rim, se ela tiver alta, ela pode trazer algum sintoma para o paciente? Perfeito. Ótima, né? Essa pergunta, ela é muito importante. Como a gente comentou, a doença renal crônica, ela é silenciosa. Então, como é que a gente detecta? Através dos exames, ou creatinina, pelo sangue, e a urina, né? Pela dosagem, pela coleta de uma amostra de urina. E a creatinina, conforme ela começa a subir, ou seja, refletindo que o rim não está conseguindo ter uma filtração adequada, ela não causa nenhum sintoma. Por que não? Porque o nosso organismo, ele só vai apresentar algum tipo de sintoma por conta desse acúmulo dessas toxinas, né? Que seja a creatinina é uma delas, a gente tem a ureia, que é uma outra toxina também que se acumula, né? Quando os rins não estão funcionando adequadamente. Elas só vão trazer algum tipo de sintoma quando elas estão num nível muito alto, muito mesmo. Ou seja, é mais tardio a presença desses sintomas. E quando o sintoma aparece, geralmente é porque esse rim já não está mais funcionante. Ou seja, a gente perdeu o tempo de ação, né? Esse é o grande ponto. Quando a gente pensa na doença renal crônica, como ela é silenciosa, se a gente perde o momento de intervenção, ou seja, o momento da gente ajustar os medicamentos que esse paciente usa, a gente poder introduzir medicamentos que tenham um papel de proteção para o rim. Hoje nós temos, né, tratamento para a doença renal crônica para evitar sua progressão. Mas nós não temos um tratamento, por exemplo, para limpar, para tirar essas cicatrizes que se acumularam. Então, por isso que o mais importante quando a gente fala em doença renal crônica é prevenir e detectar precocemente. Porque aí a gente consegue agir antes dessas cicatrizes se acumularem. Porque a cicatriz, como a gente tem às vezes um corte ou uma cirurgia que nós fizemos, aquela cicatriz ela fica como uma marca. E no rim é a mesma coisa. Essas cicatrizes que vão se acumulando, elas nunca mais saem. Então a gente precisa intervir o mais precoce possível. A questão genética também é uma condição para doenças renais? Ótima pergunta, né? Como nós falamos, não é a principal causa de doença renal crônica, mas nós temos sim doenças que têm um caráter genético. Então nós temos, por exemplo, algumas nefrites, né? Que a história familiar é importante. Uma delas, por exemplo, a gente chama de GESF, que é uma sigla, né? Glomerulosclerose segmentar e focal, um trava-língua. É uma doença que pode ter um caráter genético, por exemplo. Outra que é muito mais comum é o rim policístico, ou a doença renal policística, né? Autossômica dominante, que a gente chama. É uma doença familiar.
Então, indivíduos que sejam portadores ou que têm na sua família, com certeza a gente precisa, já sabendo da história familiar, rastrear e começar o acompanhamento mais precoce, né? Bem cedo. Uma coisa que a gente falou pouco aqui, que eu acho que é um dos principais temores de quem tem algum tipo de doença, até mesmo quem não tem, fora do ar até a Ellen falou, né? A questão da pedra no rim. O que causa a pedra no rim, como prevenir isso e o tratamento para esse tipo de doença? Perfeito. Isso é uma dúvida muito comum, porque muitas pessoas passam por esse sofrimento, né? Que é ter a cólica renal. Então, o cálculo, como é que ele se forma? O cálculo, ele é um agrupado de pequenos cristalzinhos. Ou seja, o nosso rim, como ele filtra o nosso sangue, passa pelo rim, passa por uma peneirinha que o nosso rim tem, diversos sais e líquido. E a urina, ela vai ser bem concentrada. Ou seja, o nosso rim, ele filtra por dia, para vocês terem ideia, por volta de 180 litros, né, de plasma de sangue por dia. Graças a Deus, né, nós não urinamos 180 litros. Imagina? Ainda bem. Vivia no banheiro. Vivia no banheiro. E por quê? Porque o nosso rim, depois que ele faz essa filtração, nós temos partes dali desse rim, né, lá da unidade que faz todo o trabalho do rim, a gente chama de néfron. Esse néfron, ele começa a concentrar, ou seja, aquilo que é importante para o nosso corpo, ele reabsorve. Passou pela peneirinha, mas isso é importante. Ele puxa de volta pro sangue. Líquido, puxa, eu não posso perder líquido demais. Eu tenho que ajustar a quantidade que eu deixo no meu corpo e a quantidade que eu elimino na urina. Então, um rim, ele vai reabsorvendo esse excesso que ele filtrou. E aí, ele concentra essa urina e joga fora, né, os excessos. O excesso de líquido, o excesso de sais, ele joga fora na urina. As toxinas, né, que são filtradas também. E nesse processo de concentrar para formar a urina, se eu tenho, por exemplo, muitos sais ali, alguns que se agregam com facilidade, esses sais, eles podem se juntar, formar cristalzinhos, e esses cristalzinhos se juntarem e formarem a pedra, o cálculo, tá? Então, nada mais é do que esse acúmulo de sais. Então, todos nós podemos formar pedra. Por que alguns formam e outros não? Então, a quantidade de líquido que a gente ingere é um grande fator. Porque imagina, se o meu rim vai concentrar essa urina e eu bebo pouco líquido, a minha urina vai ser muito concentrada. E quanto mais concentrada for a urina, maior é a chance de eu ter esse agrupamento, essa agregação. Esse é um principal fator de risco, pouco líquido que a gente ingira. Outro fator são os excessos de sais. Então a gente falou do sódio, né? O excesso de sódio numa alimentação, por exemplo, muito rica nesses alimentos industrializados, a salsicha, por exemplo, ou outros embutidos. Então o excesso desses alimentos, eu vou ingerir muito sal, muito sódio, o meu rim vai tentar eliminar esse excesso, mas por ser um excesso lá na urina, isso pode aumentar a chance de formar pedra. Mas às vezes eu posso ter também a falta de um fator de proteção. Então todos nós temos alguns sais que passam ali, por exemplo, que são protetores. Eles não deixam grudar esses cristalzinhos. Um dos mais famosos, por exemplo, é o citrato. Então, todos nós temos citrato saindo na nossa urina. Mas algumas pessoas, por predisposição genética, né, ou alguma alteração individual, ela pode ter pouco desse citrato. E aí isso aumenta a chance de formar pedrinha, por exemplo. E daí dá para repor isso? Isso. Tá. E aí isso é super importante, você comentou do tratamento. Então, quando a pedra já se formou, aquela pedra que tá lá, a única maneira de fazê-la sair é removendo-a, né? E essa remoção pode ser uma remoção espontânea, ou seja, a própria pessoa às vezes consegue eliminar o cálculo, ou muitas vezes esse cálculo ele tem que ser fragmentado, ele tem que fazer um procedimento que é chamado de litotripsia, né? Que é quebrar essa pedra através de ondas, né, de choque, ou a gente precisa fazer um procedimento urológico para retirada desse cálculo, né, um procedimento cirúrgico mesmo. Ir lá, né, fragmentar esse cálculo com laser ou fazer um procedimento de abrir e tirar essa pedra. Então isso para tirar a pedra. Mas aí vem a próxima parte, que é, puxa, se eu formei uma vez, eu tenho uma chance muito alta de formar de novo. Seria a minha pergunta agora. Vai acontecer de novo? Pode acontecer. Então a gente tem, né, uma estimativa que em 10 anos a chance de recorrência da formação de cálculo é de 50%, muitas vezes. Ou seja, é muita coisa. Então a gente precisa investigar. Por que será que a pessoa fez um cálculo? Que é a etapa nefrológica, né, que a gente fala. Que eu vou investigar toda a parte metabólica. Quais são esses sais que estão saindo na urina? Qual que é a quantidade desses sais? Vou ver se está faltando algum, se tem algum em excesso. Vou ver se esse cálculo foi por erros alimentares ou vou ver se esse cálculo foi porque o indivíduo, o organismo tem uma doença. Eu posso ter uma doença, por exemplo, da paratireoide, o hiperparatireoidismo, que leva à formação de cálculo. Eu posso ter uma doença
dentro do rim, é uma tubulopatia que pode fazer eu formar cálculo com facilidade. Eu posso, por exemplo, estar acima do peso, então obesidade, o próprio diabetes, aumentando também as chances de eu formar um cálculo. E hoje a gente vive uma situação muito, controversa. As pessoas estão tentando se cuidar mais, né? Só que nesse se cuidar mais, o que é muito bom, muitas vezes vem os exageros. Então a gente vive uma onda, né, de suplementação de vitaminas em excesso, suplementação de proteínas, creatina, whey protein e outros derivados em excesso. E para um indivíduo, por exemplo, que forma pedra, esse excesso de vitaminas, por exemplo, excesso de vitamina C, aumenta a chance de formar pedra. Excesso de proteína, então quem ingere em excesso esses suplementos tem o maior risco de formar pedra, por exemplo. Eu fico imaginando, baseado em tudo que o senhor acabou de falar, né? Qual é o exame que a gente tem que fazer para falar assim, olha, eu tenho que ter uma vida regrada, saber que o meu rim é dessa forma, se eu fizer isso vai dar problema, porque baseado em tudo isso, eu falei, gente, o que eu faço? Para onde eu corro? Então, na verdade, assim, o mais importante é a gente ter em mente que os bons hábitos de vida são, assim, é a pedra fundamental. Então, eu preciso, apesar de ser pedra, mas é a pedra fundamental, né, do manejo da saúde, do rim, fora do rim, não é essa pedra. A parte mais importante é isso, é mudar os nossos hábitos de vida, como nós falamos, né? A alimentação, atividade física, o cuidado com o excesso de sal, a quantidade de líquidos adequada para a gente ingerir, né? Isso então seria o básico para todo mundo fazer. Além disso, o que a gente precisa fazer? O rastreio. O rastreio é feito com a dosagem da creatinina, que é um exame no sangue, é um exame super simples, e a coleta de urina. E quando a gente detecta alguma alteração, aí a gente prossegue com essa investigação. Então, não existe hoje um outro exame, por exemplo, de rastreio, né? A gente usa a creatinina e a urina, né? O exame de urina, e aí a partir disso, se a gente detecta alguma alteração, aí a gente avança, né? Com as investigações necessárias baseado naquilo que a gente encontrou nesse rastreio. O transplante renal é uma prática muito comum hoje? Existe... a quantidade é muito grande que é feita no Brasil? Posso até emendar uma pergunta antes, que ele vai ter que falar do Dia Mundial do Rim ainda, claro. Né? Mas o assunto está rendendo. Antes do transplante, acho que há uma parte fundamental, e a gente tem aqui em Botucatu, que é a hemodiálise, né? Que é a espera para o transplante. Verdade. Como é que é essa relação, então, de hemodiálise depois do transplante? Perfeito. Essa pergunta é muito importante porque as pessoas morrem de medo, né? A palavra diálise causa um fervor geral. Então, todo mundo que recebe um diagnóstico de uma doença renal crônica já morre de medo disso. Eu vou precisar de um transplante, eu vou precisar de uma diálise. Então, quando que a gente precisa? Dentro da proposta do tratamento da doença renal crônica, né? A gente tem os tratamentos para evitar a progressão, como nós falamos, né? Então, tanto os hábitos de vida, quanto alguns medicamentos que são utilizados para essa proteção renal, para essa prevenção, ou seja, para diminuir a progressão, a velocidade de piora desse rim. Quando o rim chega num estágio de funcionamento muito ruim, o que seria esse muito ruim? Quando a taxa de função do rim fica bem baixinha, tá? Essa taxa de função muito baixa faz com que ele já não consiga mais eliminar essas toxinas, essa sujeira que é importante o rim eliminar, não consegue mais regular esses sais, não consegue regular os líquidos, e aí é onde começam a aparecer sintomas, né? Sintomas de que está havendo um acúmulo dessas toxinas no sangue. Então, nesse momento, ou muito próximo, né, disso acontecer, entram o que a gente chama de terapia renal substitutiva. Ou seja, eu vou buscar uma alternativa para substituir esse funcionamento do rim que deixou de funcionar. E aí a gente tem, hoje, essas 3 possibilidades, que seria a diálise peritoneal, que é uma modalidade de diálise. Essa diálise peritoneal, ela é feita pelo abdômen, pela barriga, tá? Pouco se fala sobre ela, mas é um método extremamente importante. Ele pode ser feito nessas situações quando o rim deixa de funcionar. A hemodiálise, que é feita pelo sangue, né? Quando a gente limpa o sangue através de uma máquina, esse já é mais famoso, é mais conhecido. E o transplante renal. E na verdade, a gente tem... Qual vai ser o primeiro que nós vamos indicar para um paciente? Depende muito das condições dele. Mas muitas vezes a diálise, ela não necessariamente ela precisa acontecer. A gente tem uma modalidade de transplante que é chamado de transplante preemptivo, ou seja, quando eu já vejo que a progressão da doença está acontecendo, eu já preparo esse indivíduo para um transplante renal. E ele pode muitas vezes receber o transplante antes de entrar em diálise, por exemplo.
Isso é muito pouco feito, porque muitas vezes a pessoa, justamente por ser uma doença silenciosa, quando ela busca, ela já está num nível tão avançado de doença, já com sintomas, já com grandes acúmulos de toxinas no corpo, que aí não dá tempo de prepará-lo para esse transplante. Uma vez que o transplante é uma cirurgia, envolve, né, você ser cadastrado numa lista, se for de doador falecido, por exemplo, né? Você entra numa lista de espera, dê um tempo para esse rim chegar e a pessoa conseguir fazer a cirurgia do transplante renal. E mesmo se vai ser um transplante entre vivos, né? Numa doação de algum conhecido, algum parente, isso leva um tempo, né? As pessoas precisam passar pelo exame de rastreio, ver se ela pode ser doadora. O indivíduo passa por toda uma bateria de exames para saber se ele tem condições cirúrgicas de passar por esse procedimento, então isso leva um tempo. Então isso é muito pouco feito. Esse caminho, diálise, para depois ir para o transplante, ele é mais conhecido. E dentre as diálises, nós falamos, né? A hemodiálise, que faz através do sangue, então é uma máquina, onde o sangue ele passa por essa máquina, por um filtro, e esse filtro ele consegue fazer a remoção dessa sujeira, dessas toxinas que o organismo está acumulando. E a diálise peritoneal, ela também faz essa mesma limpeza do sangue, mas ao invés de passar numa máquina e um filtro sintético, a gente consegue utilizar uma membrana que nós temos no nosso corpo, que é chamada de peritônio. Todos nós temos essa membrana dentro lá da nossa barriga. E essa membrana, ela é cheia de vasinhos e a gente consegue fazer a diálise acontecer através dessa membrana, né? Então, são essas 3 modalidades de terapia renal substitutiva, que a gente chama. Bom, são 7h44, nós estamos conversando com o Dr. Helder Zamoner, médico nefrologista da Faculdade de Medicina do HC de Botucatu. Nós vamos fazer o nosso último intervalo, já nós voltamos com a parte final, falando inclusive do Dia Mundial do Rim. 7h47, voltamos com o primeiro jornal, momentos finais da entrevista com o Dr. Helder Zamoner, nefrologista da Faculdade de Medicina de Botucatu. Dia Mundial do Rim, dia 12 de março, às vezes é 11, Ele é a segunda quinta-feira do mês de março, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, mundialmente, a segunda quinta-feira do mês de março é celebrado o Dia Mundial do Rim, mas na verdade, né, esse dia ele já ganhou proporções maiores. Hoje a gente já fala em Semana do Rim, né? Então estamos nessa Semana do Rim e né, muito também ao longo do mês do Rim, que é o mês de março. Mas a Semana do Rim. E aí essa data ela existe, ela foi concebida justamente para ter um momento, pelo menos, né, de alerta para a população, porque a gente considera, né, a doença renal crônica como uma pandemia. Isso é um problema de saúde mundial, né? E como nós vimos, o rim é muito importante. Então a gente precisa lembrar dele, porque ele é silencioso. E qual é o grande problema que a gente vive hoje? Uma crise humanitária de diálise, né? A gente estava comentando sobre as terapias renais substitutivas. Nós falamos, né? O transplante, a gente depende muito do volume de doadores. E esse volume depende muito de campanhas de doação de órgãos, né? De toda uma política envolvida nisso. Então temos uma fila de transplante muito grande, né? E dependemos dessas doações. A hemodiálise, a diálise peritoneal, que é um excelente método, ele é muito pouco difundido. Então são poucos os centros, né, infelizmente, que disponibilizam essa terapia para os pacientes que têm a doença renal crônica avançada. Todos podem fazer? Oi? Todos podem fazer? Na verdade, sim. Existem algumas limitações, alguns cuidados que precisam ser avaliados antes, né? Mas, de uma forma geral, todo paciente que vai começar o método dialítico, ele pode optar, se ele não tiver uma contraindicação, ele poderia escolher entre a diálise peritoneal ou a hemodiálise. E essa escolha, claro, sempre em parceria, em conjunto com a equipe multiprofissional que acompanha o paciente. Mas, de uma regra geral, todos a princípio poderiam ou deveriam ter a opção de escolher por esses 2 métodos, né? E a hemodiálise, o grande problema é que o paciente que inicia, ele precisa ter uma vaga, né, de hemodiálise crônica para poder realizar as suas sessões. Então ele tem aquele dia e aquele horário que ele precisa comparecer à unidade de diálise para realizar a sua sessão. E hoje a gente vive uma escassez, uma falta de vaga de diálise crônica. E muitas vezes as pessoas, né, os pacientes, eles precisam iniciar o método e não tem essa vaga. Então eles ficam muito tempo hospitalizados, dialisando internados no hospital, muitas vezes só aguardando uma vaga, né? Então isso é um grande problema de saúde pública, porque a gente tem uma vaga de um leito de internação que fica bloqueado, esperando, né? E é um tempo que muitas vezes gira em meses, né, de internação, só aguardando uma vaga de hemodiálise. Então é super importante que a gente previna, né, o máximo que a gente consiga,
que a gente rastreie para ter um diagnóstico mais precoce que a gente conseguir, para a gente tentar retardar, né, atrasar essa progressão e para a gente evitar que as pessoas fiquem nessa situação, né, nessa espera, nessa demora, nesse processo todo. E o Dia Mundial do Rim, existe uma programação? Esse tipo de entrevista como nós estamos fazendo de hoje é uma delas, né? Isso. Então, ao longo dessa semana, né, nós programamos diversas ações, né, na cidade de Botucatu e nas cidades da região. Em Botucatu, estamos fazendo essa sequência, né, de entrevistas nas rádios para divulgação, para trazer esse alerta para a população. E no sábado, no dia 14, nós estaremos na Praça da Rainha, na Coab 1, das 8 da manhã até as 16 horas, né, com uma equipe multiprofissional ali para falar com a população. Então teremos momentos, né, de roda de conversa para a gente poder tirar dúvidas das pessoas ali, dos transeuntes. Nós teremos a aferição de pressão ali na praça, né, ali no espaço. A medida da glicemia, que é a pontinha do dedo para avaliar o nível de açúcar no sangue, para a gente poder rastrear, né, pessoas que eventualmente não saibam ser portadoras, né, de diabetes e hipertensão, e aqueles que já sabem, para a gente avaliar se isso está adequadamente controlado ou não. Também faremos a avaliação da função do rim, nós colheremos ali, né, níveis de creatinina para fazer esse rastreio, né, de pacientes que possam ter alguma alteração já de funcionamento, e diversas orientações, né, orientação nutricional, orientação de cuidados em saúde, que vão ser realizados ali por uma equipe multiprofissional. Teremos também uma atividade mais esportiva, caminhada, alongamentos, né, que são práticas importantes que a gente precisa estimular as pessoas a realizarem. Como nós falamos, o corpo precisa estar em movimento e a gente precisa fazer isso acontecer. Então, uma programação das 8 às 16 na Praça da Rainha, na Coab 1. Estaremos todos lá, uma equipe multiprofissional, esperando por vocês, para a gente poder bater papo, conversar mais sobre a saúde do rim, rastrear, né, se existe alguma alteração e, se sim, para a gente poder tomar os devidos encaminhamentos. Temos aqui uma ouvinte, a Nani, que está perguntando se há um tipo de água que seja mais saudável. De repente, água mineral, água da torneira, falo que água quem que toma fica muita no água filtro de barro. O tipo de água interfere? Tem uma água mais saudável, doutor? Perfeito, essa dúvida é muito comum, Nani, obrigado por sua pergunta. E na verdade, assim, água sendo potável, né? Tudo bem. Na verdade, não existe uma evidência científica robusta para a gente, né, falar que uma água seja superior, melhor do que a outra. Então, não existe isso. Existe muita propaganda, né? Existe muita conversa sobre o assunto, mas água, desde que seja potável, é água. Bom, feito. Bom, doutor Helder, a gente gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Vamos ficar com o contato do doutor Helder para ser convidado outras vezes, que é um assunto realmente bastante importante. E a gente fala de coração, a gente fala de outros órgãos do corpo, e o rim a gente vai acabando deixando, e a gente vê a importância que é o rim funcionando perfeitamente, a gente conhecer. Só vai atrás da hora que dói, né, Márcio? Só vai atrás da hora que dá e imprensa só quando é o Dia Mundial do Rim. É o Dia Mundial do Rim. Me lembra, inclusive, do Dr. Francisco Haberman. Nossa, sim, o professor Francisco Haberman. Um abraço a ele, que sempre, todo ano, ele vinha falar na imprensa sobre a importância dos rins, sobre a importância de uma boa alimentação. É só nessa época, né? Verdade. Vamos falar mais. Doutor Helder, muito obrigado, viu, pela presença. Viu? Eu que agradeço a atenção de todos, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande prazer conhecê-los pessoalmente. Prazer é nosso. E fico à disposição, né? É um assunto, sou apaixonado pelo rim, né? E falar sobre o assunto, poder ouvir, né, as pessoas participando, tirando as suas dúvidas, isso é muito bacana. E estaremos todos lá no sábado, esperamos por vocês para participarem dessa campanha com a gente. Muito obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.